Kennedy, Vitinho e Michael. Pedro. Com os 2 novos reforços acertados, esse seria o time reserva do Flamengo para a disputa das competições restantes da temporada. Um choque para os adversários, superior à maioria das equipes principais dos rivais. Eu falei para você, é difícil você falar que não tem mais espaço para nenhum jogador no grupo. Independente do clube, independente do grupo que você tem, toda vez que a diretoria, o presidente puder me dar um reforço, 2 reforços, 3 reforços, ele será bem-vindo, porque quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chance a gente tem de conquistar. Não é apenas um grupo mais forte, é um elenco que acompanha a atuada de Atlético Mineiro e Palmeiras. O cardápio dos mineiros só do meio para frente inclui Nátio Fernandes, Hulk, Diego Costa, Zaratio, Vargas, Keno e Savarino. Sobrou diante do River Plate nas quartas de final da Libertadores. Assim como fez o atual campeão sul-americano contra o São Paulo. Abel Ferreira modifica o Palmeiras sem perder qualidade. Sai Rony, entra Dudu. Sai Rafael Veiga, entra Gustavo Scarpa. Vinha foi negociado? Jorge e Piquerez são contratados. O abismo é enorme para os demais. Um espaço que cada reforço só faz aumentar sem previsão de fim. Isso, é o anúncio oficial do Andréas Pereira, confirmado então no Flamengo. A gente gosta de trocadilho. Flamengo desde criancinha. André Kfouri, boa noite. Aprova trocadilhos também? Sim, claro. Os trocadilhos são a alma da comunicação. Principalmente quando você está por aqui. Quando o Antero Greco. Mas o Antero é muito bom nisso. O Antero, tudo bem, Marcela? Boa noite a todos. O Antero é o patrono. E você está se tornando um bom discípulo. Muito obrigado. E o Zupac também. Alô, Zupac! Tudo bem, meu amigo? Boa noite. O Zupac é bom nisso também. Fala, Edu. Boa noite para você, boa noite para Marcela, para o André, para o Fã de Esportes. Quero dizer que eu estou muito honrado, porque nesse quadrado de altíssima definição onde eu estava, antes de encher a tela do Fã de Esportes, estavam Dudu, Gabigol e Hulk. Trocaram esses 3 craques pela minha figura. Então, uma ótima noite a todos. Saem os 3 e entra o Gustavo. André, e o Flamengo, com essas contratações, vai ali... Temos um trio fortíssimo no Campeonato Brasileiro. É definido isso, esse trio? Eu acho que existe uma separação em relação a elencos. Daqui a pouco a gente vai poder elaborar um pouco mais nas nossas previsões aqui. Não são previsões, nas conceituações dos melhores elencos do futebol brasileiro. Existem amostras diferentes, né, de disputa, de competição, de conquistas, mas a gente pode falar sempre em tese quais são os melhores. E acho que o Fã de Esportes também tem uma ideia básica que vai concordar com a nossa. Agora, o Flamengo contratando o Kennedy e agora anunciando de maneira oficial a chegada do Andréas Pereira, se posiciona de uma maneira a pensar no futuro também, né? E eu acho que essa é uma tarefa de todo time, de todo clube, que pretende continuar sendo competitivo, pretende continuar troféus. Não se pode nunca pensar que os elencos se manterão de uma temporada para outra com o mesmo nível, com a mesma entrega física, com a mesma qualidade, com o mesmo patamar de motivação, porque quanto mais se ganha, mais difícil é continuar vencendo. São 2 jogadores de 25 anos, o Kennedy e o Andréas Pereira, que o Flamengo traz, com boas operações do ponto de vista financeiro. Esses jogadores têm condições de ser aproveitados, eu não diria que eles chegam para ser titulares, mas aproveitados a ponto de a observação permitir que o Flamengo tome uma decisão no momento apropriado, se quer investir mais neles para continuar e eventualmente estabelecer com eles um contrato mais prolongado. São boas contratações.
não creio que são jogadores para esse momento, para chegar, jogar e impactar. Mas deixam o elenco do Flamengo, daqui a pouco falaremos de Palmeiras, Atlético, Inter, Bragantino e tudo mais, mas deixam o elenco do Flamengo mais forte, sem dúvida nenhuma. Ô, Zupa, e aí a gente pensa em um Galo que está trazendo o Diego Costa, o Palmeiras com o Dudu, que também ficou muito mais reforçado, e o Flamengo com esses jogadores, esses novos jogadores. O abismo para os outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fica imenso, fica ainda maior? Especialmente quando a gente olha para Flamengo e para Atlético, né? Em relação aos movimentos de mercado feitos nesta temporada, né? Porque se a gente pegar o elenco do Palmeiras, o Dudu, perdão, não foi nem o movimento que o Palmeiras fez para se reforçar, né? O Palmeiras não se planejou para reforçar o elenco com o Dudu. O Palmeiras recebeu o Dudu de volta porque o Al Duhail do Catar não quis contratá-lo em definitivo. E o Palmeiras teve, entre aspas, que reincorporar o Dudu, e é claro que ele agrega muito. Ele, para mim, é melhor que os demais atacantes do Palmeiras. Mas se a gente pegar os elencos da última temporada e os elencos desta temporada, eu vejo, por exemplo, o São Paulo dando mais passos à frente do que o Palmeiras, né? O Palmeiras deu um passo à frente com o Dudu. O São Paulo deu vários passos à frente em relação ao que ele tinha na última temporada, já que o São Paulo não contratou, só o Luciano numa troca em 2020, e para 2021 contratou alguns jogadores, muitos dos quais nós elogiamos bastante quando as contratações foram feitas, mas especialmente os movimentos de Atlético e Flamengo puxam essa régua, esse sarrafo lá para cima. E em cima do que o André falou, a gente tem diferenças do olhar de mercado, né? O Flamengo contrata agora o Kennedy e o Andrés, como disse o André, nesse momento peças para reforçar o elenco, para tornar o elenco mais homogêneo, para proteger o Flamengo do próprio calendário do futebol brasileiro. É doido, né? Mas um time do patamar do Flamengo precisa ter pelo menos 17, 18 jogadores no mesmo nível para se proteger do quê? Dos adversários? Não. Do próprio calendário, do acúmulo de jogos, das convocações, das competições que não param aqui enquanto tem data FIFA rolando, e o Flamengo, consequentemente, é alvo. Então ele precisa ter jogadores do nível do Henrique, do nível do Gabriel, porque ele vai perdê-los para as convocações. Então esse é o perfil do ataque de mercado do Flamengo. O Galo não. O Galo contrata o Diego Costa para ser campeão. A é contratar jogadores, nesse momento, contratar jogadores que cheguem para tornar o Galo mais próximo do grande objetivo, né? O Diego Costa é um reforço para dar títulos. O Andrés e o Kennedy para encorpar um elenco que já é muito bom. Então são olhares diferentes para o mercado, mas que tornam elencos como esses badaladíssimos dentro da realidade do futebol brasileiro. A fotografia do momento é esse, o trio poderoso, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Agora, falando em Flamengo, daqui a pouco a gente vimos o vídeo de anúncio do Andrés Pereira, a gente pode a qualquer momento mostrar a chegada do jogador ao Brasil aqui ao vivo neste Sport Center, e Davi Luiz também vai ser assunto por aqui, Marcela. Pois é, o Andrés Pereira chegando no Brasil, a gente já mostra para vocês, tá, fãs de esportes? Olha, a gente está aqui no nosso touch porque a gente vai agora enumerar os 5 melhores elencos do Brasil. A gente tem todos os clubes aqui e tá por ordem de classificação do Campeonato Brasileiro, mas aí a gente vai fazer então a nossa votação. Vamos começar do 5º até o 1º. Vamos começar com o Gustavo Zupac, André Kfouri? Claro. Gustavo Zupac, qual o 5º melhor elenco do Brasil? Eu tava pensando aqui antes do programa e eu tenho uma grande dúvida entre os dois clubes de Porto Alegre. Para mim, a 5ª colocação ela está entre o Grêmio e o Inter. Um é o 5º, um é o 6º. E existem jogadores muito destacados dos dois elencos que me levam a essa conclusão, a esse conceito. Mas como os jogadores do Inter, dentro daqueles que eu destaco, estão mais próximos do seu auge técnico do que os do Grêmio, muitos do Grêmio já com a idade um pouco mais avançada, então eu colocarei o Internacional como 5º colocado. Certo, então. E você, Kfouri? Eu acompanho o Gustavo. Para mim, o elenco do Inter é melhor do que o do Grêmio. Mas eu também acho que a 5ª e a 6ª colocações ficam entre esses dois rivais gaúchos, já que nós também não vamos tratar do 6º para baixo aqui, né? Nós vamos ficar do 1º ao 5º. Eu acho que os 3 primeiros, todo mundo concorda. A ordem vai variar conforme o coração falando. Se você quiser, eu já posso apresentar a minha ordem, que não está baseada no coração, e sim nas análises técnicas e na nossa neutralidade. Não quero não. Eu quero fazer, tá bom. Eu quero fazer mais tarde. Eu fico, por enquanto, com 5º lugar.
Internacional. Para. Eu posso Inter, adiantar tá bom. o quarto também, se você quiser. Eu Não, estou não, aqui não, para quero responder não. suas perguntas. Ô, Edu, e aí? Não, o Grêmio podia facilmente estar na lista, mas está lá embaixo no Campeonato Brasileiro. São Paulo também. Então você vê que a diferença entre o que o time entrega neste momento no Campeonato Brasileiro e o que o papel mostra, vai uma diferença grande. A gente está com times aí que muita gente no começo do campeonato não apostaria, né? O caso aí do Atlético Goianiense, por exemplo, que está fazendo uma belíssima campanha. Sim. Então vamos com o Inter na quinta colocação. Surpreendente Fortaleza, mas eu vou de Inter também. Vai de Inter no também. quinto. Só tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. É preciso fazer um balanço bem equilibrado entre o que a gente percebe quando olha para o elenco e lê os nomes de todos os jogadores e imagina o que seja o potencial desse grupo e o que a tabela do Campeonato Brasileiro nos mostra. Exatamente. Aí você precisa considerar boa fase, má fase, irregularidades, bom trabalho da comissão técnica, um trabalho às vezes nem tão bom, né? Então, vamos com calma. Sim, tanto que a gente estava pensando na quinta colocação entre Inter e Grêmio, que é o penúltimo colocado. Isso. Não é o potencial imaginário, mas também não é exatamente e somente o que mostra a classificação do Brasileirão. Muito bem, quarto colocado. Vai, André. Posso ir? Pode. Bragantino. Bragantino. Zupac. Eu voto no São Paulo. Para mim, o São Paulo tem o quarto melhor elenco do país. Eu também voto no São Paulo. Edu Elias. Eu voto no Bragantino. Agora empatou Eita. 2-2. Felipe Dottoli, nosso editor-chefe, vai desempatar. Vai, Dottoli, pro São Paulo. Então tá bom, olha. Vou pegar aqui o São Paulo e colocar na quarta colocação. Vamos para a terceira colocação e eu já vou colocar aqui nessa parte de cima da tabela, porque a gente vai ficar entre Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Pelo menos eu imagino que assim seja. Zupac, terceiro colocado. O meu voto é Mentira, meu voto é o Palmeiras. Palmeiras. Vai, Edu. Terceiro colocado? É. Terceiro colocado entre Palmeiras, Atlético e Flamengo, eu vou de Palmeiras também. Vai, que fure. Atlético. Atlético? Eu vou de Palmeiras. Então vou colocar aqui É justamente esse balanço que eu faço. o Palmeiras na terceira colocação. Mas é esse balanço que eu também estou fazendo. Eu olhando nome por nome, eu acho que o Atlético hoje está um pouco à frente do Palmeiras. Talvez, não vou dizer que você não tem razão, nem quem entende que o Atlético tem um elenco melhor que o do Palmeiras hoje. Mas as amostras são muito distintas. Se a gente pensar apenas no jogo contra o River Plate, como eu disse ontem, em especial o primeiro tempo, o Atlético é o melhor time do Brasil. Apresente uma metade de jogo melhor do que o primeiro tempo do Atlético contra o River na temporada no futebol brasileiro. Talvez o jogo do São Paulo do Palmeiras contra o São Paulo? Talvez, mas não vamos encontrar com facilidade. Sim. Só que esse na verdade, não é nem um jogo inteiro. É metade de um jogo. A amostra do Palmeiras, em termos de competição, para mim, é mais significativa. Por enquanto, há jogadores que vão entrar, pelo menos um deles, com um papel pesado em tese, Diego Costa. Muito bem. Na segunda colocação, então, você colocaria? Palmeiras. Palmeiras. Zupac. Essa é uma ótima questão e automaticamente eu acho que quase todo mundo se induz a já largar um Flamengo na primeira colocação. Mas aí hoje à tarde, depois que a pauta foi definida, comecei a listar nome por nome e eu cheguei à conclusão que eu considero as peças de reposição do Atlético mais próximas aos titulares do que as do Flamengo. Até aqueles que são de alto nível. Acho que exceção feita ao Hulk, mas as outras peças estão, não joga o Arana, joga o Dodô, não joga o Mariano, joga o Guga. Os volantes do Atlético também são muito interessantes, são muito próximos, né? Ainda vejo o Flamengo com um pequeno desnível entre titulares e reservas. Porém, a chegada do Andrés e do Kennedy aproxima um pouco mais. Porém, os titulares do Flamengo, eles são muito consolidados e eles são muito acima da média. Como o Nacho, como o Hulk também são, mas como disse o André, numa amostragem menor. A gente está vendo jogadores que são craques para a nossa realidade há 3 anos jogarem e jogarem muito como são os do Flamengo. Então eu ainda vou colocar o Flamengo em primeiro e o Atlético em segundo. Mas o elenco do Atlético como um todo, a cada contratação feita, deixa o Cuca com situações muito parelhas para trocar A por B e não perder o nível do time principal para o reserva. Ainda assim, eu vou de Flamengo e depois Galo. Tá certo. Ele foi que fez, que não fez, porém, mas entretudo, contanto, eu vou de Flamengo na primeira colocação e o Galo na segunda colocação. Vai, Edu Elias, fala aí. Eu colocaria Atlético em primeiro, Flamengo. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo.
ver quem tá com um nível ali acima é realmente difícil, mas eu colocaria o Atlético com essas contratações, com o Diego Costa chegando, eu colocaria o Galo em primeiro. Mas eu coloco o Flamengo, então, o André Kfouri também colocou o Flamengo, né, na primeira colocação, já que o Palmeiras e o Atlético Mineiro ficou ali na segunda colocação. Então, já fiz aqui o desempate e o Flamengo vai ficar na primeira colocação e o Atlético Mineiro na segunda colocação, entre os melhores elencos do Brasil. Dê um sorrisinho, porque agora a gente vai para a foto do print e isso vai ser... Você vai ser cobrado, viu, André Kfouri? Sem sorriso. Sem sorriso e sem olhar para a foto, porque a gente é jogador caro. Vai, Edu Elias, segue. É um print sério esse. Agora é o seguinte, mais cedo...